A gravação foi iniciada. Muito obrigado, Hélio. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 9 de agosto de 2023. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar pelo processo da Nestlé. Relatora é a doutora Mara, doutor Arthur. Agora sim, habilitou. Doutor Arthur, abre mão do relatório. Abro sim, doutor. Doutora Mara, vamos só um resumo das acusações. Um minutinho. No caso, o contribuinte foi alvo de autuação imposta no âmbito da fiscalização por deixar de pagar ICMS no período de tal a tal, referente a operações tributadas de vendas e transferências de cápsulas de café com erro na determinação de base de cálculo. Também, no mesmo período, por venda com substituição tributária de cápsulas de café com erro na determinação da base de cálculo e por deixar de pagar ICMS-ST no mesmo período com erro na determinação de base de cálculo com redução de base de cálculo. Em seu recurso, ele aduz basicamente que, além do entendimento da fiscalização ser ilegal, basearam-se em premissa fática equivocada, haja vista que o fato do café estar acondicionado em cápsulas não impede o seu preparo por outros métodos de preferência do consumidor. Que o objetivo primordial da cápsula é promover a dosagem do consumo individual do café torrado e moído, que as máquinas de dolce gusto vendidas separadamente servem essencialmente para esquentar a água e perfurar a cápsula. Doutora Mara. Oi. É só um resumo das acusações mesmo, tá, por favor. Então, basicamente, se tratam de autuações referentes a cápsulas de café que que o café faz parte da cesta básica e, por isso, teria redução de base de cálculo. Tá? Basicamente é isso. São operações de venda e de transferência, né? E de transferência, no item 1. Perfeito. Exato. Muito bem, doutor Arthur, fica à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu preparei uma breve apresentação em PowerPoint. Peço permissão, eu poderia compartilhar minha tela? Por favor. Os senhores estão vendo minha tela? Sim. Uhum. Perfeito. Bom, como bem relatado pela doutora Mara, a discussão aqui é basicamente sobre o enquadramento de cafés em cápsulas, o benefício da cesta básica para fins de ICMS. Antes de entrar no mérito, eu gostaria só de chamar bastante a atenção dos senhores para uma questão preliminar aqui que foi trazida no recurso e que, por si só, ela é suficiente para levar ao cancelamento integral da exigência fiscal. Que é o fato de que, em 2013, houve uma solução de consulta da própria Secretaria da Fazenda. A solução de consulta envolveu um terceiro, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nessa solução de consulta, a própria Secretaria da Fazenda reconheceu que cafés em cápsulas se enquadram no benefício da cesta básica, até porque o regulamento de ICMS de São Paulo diz que café torrado e moído é um produto sujeito ao benefício, desde que tenha ali o NCM adequado, que isso é uma questão que nem foi questionada em relação ao caso da Nestlé. E essa orientação dada pela Secretaria da Fazenda lá em 2013, ela perdurou por um bom tempo. Aqui, desse lado direito aqui do slide, eu até preparei aqui uma linha do tempo, em que dá para ver claramente que essa resposta à consulta tributária de 2013, até eu trouxe o trechinho dela aqui do lado esquerdo, caso os senhores queiram consultar,
ela foi inclusive publicada em 2017, e existe aquela regra, né, que é o artigo 524, parágrafo 2º do regulamento do ICMS, que diz que a Secretaria da Fazenda poderá divulgar o teor da resposta à consulta ao público, justamente para orientar os demais contribuintes. Esse entendimento favorável aos contribuintes prevaleceu até setembro de 2020, quando a Secretaria da Fazenda revisitou o seu entendimento e proferiu uma nova resposta à consulta, dizendo, então, que os cafés em cápsulas não se enquadrariam no benefício da cesta básica. Mas o ponto de maior relevância aqui é a resposta à consulta favorável, ela abrange todos os fatos geradores desse auto de infração. Correspondem aqui ao período de janeiro de 2018 até março de 2019. E aqui até embaixo eu trouxe aqui algumas regrinhas, tanto do CTN quanto do regulamento, que dizem, né, sobre a impossibilidade de modificação retroativa dos critérios de lançamento. E aí, no próximo slide, eu entro um pouquinho nesse ponto da consulta envolver um terceiro, né? Porque, assim, o que é interessante aqui, senhores, é que a resposta à consulta de 2020, que é desfavorável aos contribuintes, foi expressamente suscitada como um dos fundamentos do auto de infração, como um dos elementos ali de apuração da infração fiscal, justamente na linha de que, olha, envolve um terceiro, mas reflete o posicionamento da Secretaria da Fazenda. Então, até um ponto que a gente explorou bastante no recurso é aquela história da máxima de 2 pesos, 2 medidas, né? Porque, assim, a solução de consulta de 2020, que é desfavorável aos contribuintes, isso foi trazido no auto de infração como, ó, não tem problema de envolver um terceiro, isso é uma orientação, isso reflete o posicionamento da Secretaria da Fazenda, ao passo que a resposta de 2013, que abrange os fatos geradores, foi simplesmente ignorado, né? Que é o fato de que os fatos geradores aconteceram durante a vigência de um entendimento distinto por parte da Secretaria da Fazenda. Aqui, na parte final desse slide, eu trouxe até um trechinho aqui de um precedente da Câmara Superior do TIT, onde o voto vencedor fala justamente dessa questão, de que, olha, mesmo que envolva um terceiro, a solução jurídica expressa o entendimento oficial da Secretaria da Fazenda, aproveitando-se aos demais contribuintes em caráter de orientação, desde que presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas, e aqui não tem discussão. A solução de consulta de 2013 também envolveu a controvérsia a respeito de cafés em cápsulas e benefícios da cesta básica. Então, essa questão, novamente, a gente trouxe como preliminar, isso é suficiente pela questão do tempo de ocorrência dos fatos geradores para levar ao cancelamento integral do auto, mas ainda que esse ponto seja afastado, aí agora entrando no mérito, o entendimento do contribuinte é que o auto de infração é improcedente. E aí, assim, até trouxe aqui expressamente para os senhores o que diz o artigo 3º do anexo 2 do regulamento do ICMS, que fala justamente aí sobre os produtos sujeitos ao benefício da cesta básica. E como os senhores podem ver, o inciso 3º diz: café torrado em grão, moído e o descafeinado, classificado na subposição 0901.2 do NCM. Os produtos, né, que são os cafés do Outgusto, comercializados pela Nestlé, estão enquadrados nesse NCM, isso não é discutido. E aqui eu trouxe até algumas imagens aqui para os senhores, do lado esquerdo, e dá para ver claramente que o conteúdo da cápsula é exclusivamente café torrado e moído. Não tem nada além disso. Inclusive, no auto de infração, em nenhum momento o fiscal acusa do produto ser diferente de café torrado e moído. A insurgência do fiscal diz respeito ao fato de estar em cápsulas. Então, aqui, como os senhores podem ver, não existe nenhum tipo de condição estabelecida no regulamento em relação à embalagem, em relação à necessidade de um maquinismo para consumo, enfim, isso não está previsto em nenhum lugar na legislação. E aí, aprofundando um pouquinho só esse ponto sobre o maquinismo, né, que a alegação fiscal é basicamente o seguinte: olha, o café contemplado pela cesta básica é aquele tradicional, digamos assim, que ele é vendido em saquinhos, que é feito mediante dissolução em água quente, e que o café em cápsula dependeria de um maquinismo específico para consumo. E aí aqui nós trouxemos até algumas imagens, isso a gente explorou bastante no recurso, que até essa premissa de que, olha, o café da Nestlé depende de um maquinismo específico, essa premissa ela é falaciosa. Por quê?
Porque o objetivo primordial das cápsulas é o envase em dose individual. A máquina, por sua vez, serve para esquentar a água, perfurar a cápsula. Então, assim, isso aqui é até um exemplo que a gente trouxe. Se for extraído o conteúdo ali da cápsula e os senhores quiserem passar o café ali por aquele entendido como método tradicional de usar um filtro, isso funciona perfeitamente. O resultado seria exatamente o mesmo. E aí aqui eu trouxe só algumas provocações só, apenas para mostrar o quão falaciosa realmente é esse entendimento do fiscal. Por quê? Porque o que fica nas entrelinhas do auto de infração é que o auto de infração foi lavrado porque, na visão do fiscal, o café do Outigusto seria um café premium, entre aspas. Então, isso seria inconsistente com a própria a sistemática da cesta básica, enfim. E aí o que é interessante é que, desse lado esquerdo, eu até trouxe para os senhores que existem vários exemplos de cafés premiums, entre aspas, cujo preço é absurdamente mais alto do que o de uma cápsula, e que são embalados em saquinhos e nem por isso sofrem nenhum tipo de questionamento, porque eles estão de acordo com o que diz a legislação. Então, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe, desse café Jacu, o valor por 1 quilo de café chega a R$ 1.000. Então, assim, e nem por isso esse vai ser um produto fora da cesta básica, porque ele atende exatamente o que está disposto no regulamento. E do lado direito, eu também trouxe alguns exemplos que, como os senhores bem sabem, o método de preparação do café é muito uma escolha de cada consumidor. Se quiser passar pelo método tradicional, ali o café pela filtragem, enfim, usando aquele filtro 102, 103, ok. Se quiser usar uma cafeteira elétrica, uma máquina de café expresso, enfim, isso vai muito da liberdade de cada consumidor. Mas nem por isso, se for comprado um café em saquinho e passado em uma cafeteira elétrica, isso vai perder o benefício da cesta básica, até porque o fiscal, a Secretaria da Fazenda nem teria esse controle de qual que vai ser o método utilizado pelo consumidor para preparar o seu café. Então, acho que no final do dia, isso resume ao que está na lei. Né? E o que está na lei é muito claro, dizendo que hoje está previsto ali é que café torrado e moído faz jus ao benefício. E aí, aqui, como último slide, eu trouxe até alguns exemplos para os senhores do que fizeram outros estados. Porque tiveram outros estados que discordaram, tal como o estado de São Paulo está fazendo agora, mas fizeram o procedimento correto, que foi mexer na legislação. Né? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Estado do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe. Eles mexeram no regulamento do ICMS para dizer, olha, o benefício se aplica a café torrado e moído, exceto quando em cápsulas. Essa restrição é uma restrição que hoje não existe na legislação estadual de São Paulo. Então, até por uma questão de segurança jurídica, o contribuinte se pautou no que está na legislação. Mais do que isso, se pautou numa resposta à solução de consulta servindo de orientações para os contribuintes lá de 2013, e agora é autuado num valor exorbitante por ter basicamente seguido a legislação. Seriam essas considerações que eu tinha, de uma forma bem breve, mas fico aqui à disposição dos senhores se for necessário algum outro esclarecimento. Ok, muito obrigado, doutor. O doutor Amara, algum questionamento ao patrono? Não. Não? Doutor, representação fiscal, doutor Marcos. Nenhum questionamento, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutora Fabiane. Sem questionamentos. Muito obrigado, doutor Bergamini. Nada, presidente. Perfeito. Doutor Amara já registrou o voto. Doutor Arthur, eu já havia sinalizado para a relatora que eu pediria vista nesse processo. E é o que eu vou fazer. Doutora Amara já registrou. Bom, então, doutor Arthur, vai sair em vistas. Eu vou tentar pautar para a próxima quarta-feira, tá? O retorno. Perfeito? Combinado, doutor. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado. Bom dia, uma boa sessão a todos. Bom dia. Bom dia.
Muito bem, agora vamos lá, doutora Luana. Vamos lá. Doutora Luana, já foi feita sustentação oral, né? Há uns dias atrás. Como, doutora? Se eu já Já fiz? foi feita a sustentação oral, não foi? Não, doutora, acho que não. Na última sessão tivemos aquele problema de um dos julgadores entrar, né, na sala virtual, então acabamos passando sem a sustentação. Tá, ok. Então, já vou habilitar a sustentação oral. Qual é? Staropec. Staropec, tá. Famoso EPS. Salvo melhor juízo. É isso mesmo. A relatora é a doutora Fabiane. Doutora Fabiane, um resumo da acusação, por favor. Das acusações. Sim, o auto de infração é autuada Staropec. O AIN originalmente era composto por 7 itens. Os itens 1 a 4 foram liquidados e estão em julgamento os itens 5, 6 e 7. O item 5 deixou de escriturar nos registros fiscais de documentos de entradas da FD, documentos fiscais eletrônicos relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento em operações não tributadas. O item 6 deixou de escriturar nos registros fiscais de saídas, documentos fiscais eletrônicos relativos à saída de mercadoria não sujeito ao pagamento do imposto. E o item 7 emitiu e escriturou nos registros fiscais de documentos de saídas da FD, documentos fiscais relativos à saída de mercadorias, com erro na aplicação do CFLP, usando o 5101, quando o correto seria 5905. Essas são as acusações. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Luana, por favor, fique à vontade. Novamente, cumprimento, né, senhor presidente, os julgadores que compõem a Câmara e todos os demais presentes. Como já relatado, nós discutiremos nesse momento unicamente 3 itens do auto de infração que dizem respeito ao descumprimento de obrigações acessórias, de situações de operações não sujeitas ao pagamento do imposto. Né? Não vou repetir cada uma, a doutora Fabiane acabou de relatar. Pois bem, as multas aplicadas nestes itens de 5 a 7 do auto de infração, elas totalizaram um montante, a data da lavratura do auto, né, ou seja, um montante histórico, de R$ 848 mil. Né, e isso representa 65% do valor total que foi exigido no auto de infração. Em tópico preliminar, nós suscitamos aí a nulidade da decisão recorrida. E aí eu peço licença aos senhores para ler um pequeno trecho da decisão recorrida, porque esse trecho evidencia, né, as razões de nulidade da decisão. O trecho diz o seguinte: não obstante as infrações não terem ocasionado falta de pagamento do imposto e não se verificando nos autos qualquer notícia de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, fato é que os antecedentes fiscais da autuada não corroboram para a plena legalidade de uma eventual relevação ou redução de multas. Esse é o trecho da decisão recorrida. Primeiro, o próprio trecho aí da decisão que eu acabei de ler, né, ele evidencia que, no presente caso, né, estão cumpridos os requisitos previstos no artigo 527A do regulamento do ICMS, que traz aí a possibilidade de redução, de relevação das multas. Né? Quais são esses requisitos? Que a infração tenha sido praticada sem o dolo, fraude ou simulação, e que não implique em falta de pagamento do imposto. Essa é a exata situação do caso em análise, né? E isso é o que diz a própria decisão recorrida. No entanto, não há na decisão nenhum fundamento plausível aí para não aplicação do artigo 527A, né, estando cumpridos os requisitos nele presentes. Há aí só uma observação nesse trecho até que eu li, a questão a respeito dos antecedentes desabonadores, aí eu já vou tratar dessa questão, né? Mas é fato que o artigo 527A, né, quando ele diz da aplicação desse dispositivo,
diz que leva em consideração, de fato, os antecedentes fiscais do contribuinte e o porte econômico da empresa, né? E agora a jurisprudência dessa escolha do tribunal, ela já é pacífica, no sentido de que a existência de antecedentes fiscais desabonadores ou mesmo porte econômico da empresa, né, por estarem relacionados à dosimetria e não a requisitos objetivos, né, não constituem de fato um óbice aí a aplicação da redução ou relevação prevista no artigo 527-A do regulamento. E ainda que assim não fosse, a decisão recorrida, de fato, não traz os motivos pelos quais os documentos apresentados pela recorrente não foram considerados. Então, quanto aos antecedentes fiscais desabonadores, que é o que consta na decisão, a recorrente apresentou, né, uma consulta da sua classificação aí no programa de estímulo à conformidade tributária, que é um dos conformes, né, que mostra que a recorrente tem uma nota a mais nos critérios de adimplência e aderência. O que é o critério de adimplência? Que o contribuinte não possui obrigações pecuniárias tributárias vencidas e não pagas há mais de 60 dias. A representação fiscal, ela afirma que a recorrente teria, né, lavrado contra si outros 2 autos de infração. Um deles, né, de matéria fática distinta, encontra-se com a exigibilidade suspensa no momento aí aguardando o julgamento de recursos interpostos, né? Antecedente fiscal desabonador, ele requer que o contribuinte tenha autos de infração lavrados contra si, já encerrados, já transitados em julgado, em que a autuação tenha sido mantida. Essa não é a realidade desse processo. E o outro processo mencionado aí pela representação fiscal, ele já está liquidado desde 2018. Então, a classificação do contribuinte é, de fato, a de adimplente, e ele não possui realmente um antecedente fiscal desabonador. Então, esse fato não procede, né? E a classificação do contribuinte no critério de aderência, segundo a Cefaz, significa que o contribuinte ele tem 98% ou mais de aderência, ou seja, os valores indicados pelo contribuinte nos documentos fiscais emitidos estão de acordo com valores lançados em sua escrituração fiscal ou por eles declarados. Ou seja, significa que o contribuinte não tem uma prática reiterada de descumprimento de obrigação acessória, que é o que a gente analisa nesse caso, né? Muito pelo contrário, estamos diante de um fato realmente isolado, né, tratado nesse processo. Tanto é assim que o contribuinte não contestou o fato de ter cometido esses equívocos aí com relação ao cumprimento das obrigações acessórias, né? Isso está afirmado na decisão, isso consta na manifestação parecer da representação fiscal, e é verdade, né? O que se questiona é, são razoáveis as multas aplicadas, né, ao contribuinte que não possui antecedentes fiscais desabonadores, não tem histórico de descumprimento de obrigação acessória, não deixou de recolher o imposto e não cometeu nenhum ato com dolo, fraude ou simulação? Né? Uma decisão fundamentada teria respondido essas questões. No entanto, a decisão recorrida não respondeu. Né? Quanto ao porte econômico da empresa, a recorrente apresentou nos autos, né, os demonstrativos de resultado aí dos períodos abarcados pela autuação, que são períodos de 2019 e 2020, né? E nesse demonstrativo de resultado, mostra aí que o total dessa multa, das multas aplicadas, como eu mencionei, né, no valor histórico, né, de 848 mil, correspondem a mais de 25% do lucro líquido anual da recorrente. Portanto, a decisão recorrida passou completamente ao largo aí do conjunto probatório produzido, não enfrentando ou não justificando, ao menos, né, a razão de não ter enfrentado, né, o que resultou na falta de prestação jurisdicional adequada nesse caso. Então, o que se traz aqui preliminarmente é, de fato, a necessidade de um reconhecimento da nulidade da decisão recorrida. No entanto, ainda, né, que assim não se entenda, no mérito, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos relacionados às infrações cometidas e que também demonstram a irrazoabilidade das multas exigidas. Antes de mais nada, só ressaltar que a recorrente, ela atendeu, nesse caso, a fiscalização, isso está claro nos autos, ela apresentou esclarecimentos, ela apresentou documentação, então, assim, não houve nenhum embaraço ou qualquer prejuízo, digamos assim, ao fisco, aí no que diz respeito à análise da escrituração ou de demais documentos da empresa.
né? No item 5, que é o de não escrituração de notas fiscais de entrada em operações não sujeitas ao pagamento do imposto, nós estamos falando aqui, analisando todo o SPED fiscal da empresa, de 2 exercícios, 2 anos, né, que são os abrangidos pela autuação, de não escrituração de notas fiscais de entrada, são 14 notas fiscais. São inúmeros, são centenas de operações nesse período de 2 anos, e nós estamos falando de não escrituração de 14, unicamente 14 notas fiscais, né? O que isso quer dizer? Que a recorrente, de fato, cometeu um equívoco com relação, né, a essas 14 notas fiscais, e não que ela tenha, como de praxe, um comportamento, digamos assim, de descumprir com a obrigação acessória de escrituração das notas fiscais, né? Então, diante desse equívoco, né, consideradas 14 notas fiscais de 2 anos de exercício da atividade da empresa, justifica a aplicação de uma multa de 5% no valor total da operação. Depois, no item 6, a gente fala aqui de não escrituração de notas fiscais de saída. Aí eu trago a mesma situação, a análise de todo o SPED fiscal, de todas as operações, centenas de operações de 2 anos de atividade da empresa. Em 2 anos de atividade da empresa, foram constatadas que 30 notas fiscais de saída não foram escrituradas. E nesse item especificamente, com relação a essas 30 notas, a empresa apresentou na fiscalização, isso consta nos autos, nos documentos, né, que foram apresentados à fiscalização, a justificativa do que teria ocorrido com relação a essas 30 notas, né, que foi um erro operacional, de fato, no sistema SAP da empresa, que fez com que, embora internamente as notas fiscais tivessem sido aprovadas, digamos assim, essas informações não retornaram ao sistema SAP e, por isso, não foram escrituradas. Essa justificativa consta já da fiscalização. Então, a mesma pergunta, né, é que fica, é razoável a aplicação da multa imposta nesse item, né, quando se trata, de fato, de uma situação isolada e que o erro foi reconhecido e foi justificado já na fase de fiscalização pela recorrente? O fato de tratar de um número ínfimo de operações, comparado ao total das operações de 2 anos de exercício, por si só, demonstra que se trata de um erro operacional, né, e não uma postura negligente do contribuinte, né? Novamente, aqui, nós estamos falando de uma autuação no valor histórico de 750 mil pelo descumprimento dessa obrigação acessória, né, justificada por um erro operacional de 30 notas no exercício de 2 anos. Né? O valor da receita bruta da empresa, que foi, né, que consta aí dos demonstrativos de resultado apresentados, é um valor significativo de receita bruta, né, mas a empresa tem um custo operacional, um custo do produto vendido muito alto também, é isso que se observa nos demonstrativos, o que faz, de fato, com que o lucro operacional bruto, né, dessa empresa seja reduzido significativamente e, consequentemente, também o lucro líquido do exercício. Por isso, eu repito, as multas impostas representaram, de fato, mais de 25% do lucro do exercício inteiro, do ano inteiro da recorrente. E aí o item 7, que é o item de emissão de escrituração de notas fiscais de saída com erro na classificação de CFOP, a relatora, de fato, né, já especificou, aí a recorrente utilizou um CFOP 5101, que seria um CFOP de venda, né, em vez de utilizar o CFOP 5905, que é um CFOP de remessa para depósito fechado ou armazém geral. Se possível, eu até convidaria os senhores a analisar comigo, eu estou aqui diante de uma das notas, né, que são as notas consideradas nessas operações, nesses itens, desse item, que está na página 103 do auto de infração, né, e essa nota fiscal é uma nota da Styropec de remessa para a destinatária NSA Logística Integrada Limitada, que é, né, uma empresa que exerce a atividade de armazenagem. Nos dados adicionais da nota fiscal, está lá bem especificado, declara que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, outras informações, não incidência do ICMS, conforme artigo 7, inciso 1 do regulamento, não incidência remessa para armazenagem. Está lá a informação nos dados adicionais.
No entanto, realmente o CFOP foi equivocado, consta um CFOP de venda, né? Agora, mais uma vez, a recorrente prestou todas essas informações na fiscalização, os documentos solicitados, assumiu, né, que de fato cometeu um equívoco, mas todas as informações constantes na nota fiscal evidenciam que se trata de uma operação de remessa para armazém. Todas essas informações poderiam ter sido consideradas e analisadas pelo agente autuante, né? Tanto é assim que o fisco não questionou a natureza da operação e a recorrente não foi atuada pelo pagamento do imposto, né? Então, qual foi o prejuízo ao fisco? O objetivo do devido cumprimento da obrigação acessória não é permitir que o fisco possa exercer o seu dever de fiscalização, né? Então, aqui o fisco tinha todas as informações necessárias para verificar que, de fato, foi uma operação não sujeita ao pagamento do imposto e que verdadeiramente não causou prejuízo em nenhum sentido ao erário. Portanto, aqui nós estamos diante de uma situação de clara aplicação de relevação da multa, na medida em que punir a recorrente, né, aí por um equívoco pontual, né, que não trouxe qualquer prejuízo ao fisco, com uma multa no montante, que nós falamos aí, que representa mais de 25% do lucro líquido do exercício da empresa, é esvaziar qualquer caráter pedagógico, né? Porque aí aqui, de fato, nós estamos diante de uma clara irrazoabilidade e desproporcionalidade da multa. Embora a representação fiscal tenha ligado nas manifestações, é que a gente está querendo discutir confiscatoriedade, inconstitucionalidade da multa, não é uma afirmação verídica, na medida que realmente em nenhum momento a recorrente aqui quis que se analisasse a inconstitucionalidade da exigência, né? O que seria até vedado a esse tribunal. Aqui se discute tão somente a aplicação, até diante do cumprimento dos requisitos, né, como já mencionei, do artigo 527A do regulamento do ICMS. Então, a recorrente espera, né, com base na jurisprudência que vem sendo consolidada e aplicada por esse tribunal, que se reconheça o cabimento, no caso concreto, dessa redução ou relevação da multa, atendidos os requisitos do artigo 527A, e demonstrado que, de fato, não há um antecedente desabonador, ou mesmo o porte da empresa que possa justificar a não aplicação, né, dessa redução, com base até no lucro líquido anual demonstrado pela recorrente por meio de documentos, né, atos aí demonstrativos de resultado. Então, que se reconheça o cabimento dessa redução ou relevação das multas, com consequente provimento do recurso ordinário interposto. Eram esses os pontos que eu gostaria de destacar e desde já agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigado, doutora Luana. Doutora Fabiane, algum questionamento? A patrona? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutor Marcos, representação fiscal. Sem questionamento, só gostaria de esclarecer que há dois autos lavrados anteriormente, e um deles tem as mesmas infrações deste, tá? De falta de escrituração. E relembrando que o auto de infração tem um valor elevado, porque as operações são elevadas. Apesar de ter poucas notas fiscais, as operações que deixaram de ser escrituradas são operações de alto valor, por isso que o auto tem valor elevado. Tá? Só isso, doutor. Obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Mara? Muito obrigado. Doutor Bergamini? Por hora não, presidente. Ok, muito obrigado. Então, vamos passar ao voto. Doutora Fabiane, por favor. Eu vou ler o voto, já está registrado no sistema. Vou ler a partir do item 7. O recurso ordinário de folhas 318 a 336, nele a autuada requereu a nulidade da decisão de primeira instância, por entender que o ilustre julgador não teria se pronunciado sobre fundamentos e documentos apresentados em sede de defesa, e caso assim não se entenda, requereu que seja julgado improcedente o AIN relativamente aos itens 5, 6 e 7, diante da desproporcionalidade entre os percentuais das multas aplicadas e das condutas infracionais, entendendo que caberia, no presente caso, a aplicação da relevação ou redução das multas, com fundamento no artigo 527-A do RICNS. A diretoria da representação fiscal encontra razões às folhas 340 a 349 manifestou-se pelo não provimento, destacou que não houve a alegada nulidade na decisão de primeira instância,
entendendo que todos os elementos trazidos aos autos pela defesa foram examinados pela autoridade julgadora e que a conclusão desta pela procedência do AIN foi fundamentada pela análise de todo o conteúdo probatório, e quanto ao mérito afirmou que a autuada não trouxe contestação quanto ao mérito dos itens 5, 6 e 7, restando incontroverso. Quanto ao pedido de redução das multas nos termos do 527-A, a diretoria da representação fiscal entendeu pela impossibilidade, afirmando que, além de estar sendo cobrado imposto, em parte dos itens do AIN não ficaram comprovados os bons antecedentes fiscais do contribuinte, citou os outros 2 AINs lavrados contra a autuada. Para comprovar a prática das infrações, foram juntados aos autos pela fiscalização o demonstrativo 5, os DANFs, o registro de entradas, o demonstrativo 6, os DANFs, o registro de saídas, o demonstrativo 7, os DANFs e os registros de saídas correspondentes. Eu mencionei as folhas no item do voto. Os itens da acusação foram julgados procedentes em decisão de primeira instância. A ilustre julgadora apresentou razões, mencionou a manifestação fiscal do autor do feito, ressaltou que o trabalho fiscal foi executado em estrita obediência à legislação tributária e que a defesa se limitou a questionar as multas. No mais, aduz que a verificação do porte econômico e dos antecedentes fiscais é requisito para a concessão do benefício. Menciona a consulta ao CNPJ à Receita Federal, demonstrando que o contribuinte possui classificação fiscal de empresas que superam o faturamento anual de 3,6 milhões de reais. A decisão de primeira instância ainda afirma que o contribuinte é reincidente, mencionando o AIN anteriormente lavrado com infrações idênticas. Explica que no caso de infrações em que não há exigência do imposto, o patamar da penalidade observa o limite de 1% do valor total das operações de saída verificadas nos últimos 12 meses que antecedem a lavratura do AIN. O que foi observado, lembra que os itens 1, 2, 3 e 4 foram quitados, e os itens remanescentes, 5, 6 e 7, a defesa questionou as multas, requeriu a relevação no 527-A. Eu transcrevo trechos do voto da decisão de primeira instância, a partir do item 19 da decisão, e vou ler, abre aspas. A defesa argumenta que as condicionantes trazidas nos parágrafos 1º e 2º do 527-A tratam, respectivamente, da norma que determina o valor mínimo da multa, no caso de se aplicar a redução, da impossibilidade de se aplicar a relevação em algumas situações de reincidência, e não são aplicáveis. Aduz ainda que a análise do porte econômico e antecedentes fiscais não são pressupostos para a concessão de relevação, e sim critérios de moderação sancionatória. Por fim, enfatiza que seus equívocos formais não ocasionaram danos ao erário. Oportuno salientar que a legislação estabelece uma série de obrigações acessórias com o objetivo de munir o ente tributante de elementos suficientes para o pleno desempenho do seu poder de polícia, sendo de interesse público o respeito às normas e o seu integral cumprimento, sob pena de causar prejuízo ao controle tributário. Em reforço, consignamos que as obrigações acessórias não são meras formalidades, pois visam fornecer meios à fiscalização tributária para que esta detenha um conjunto de informações completas e fidedignas para exercer o seu principal mistério, ou seja, o controle e o recolhimento dos tributos, obrigação principal, devidos pelo próprio sujeito passivo da obrigação acessória ou por terceiros envolvidos nas operações comerciais. Ante o exposto, afasto as alegações acerca da ausência de dano ao erário, acrescentando o entendimento de ser inadmissível que o contribuinte, além de não cumprir normas jurídicas de regência, argumente que citado procedimento não causou prejuízo ao Estado. Entendemos que, caso essa prática se tornasse praxe, instalar-se-ia o caos na prestação do serviço público, configurar-se-ia o comprometimento do Estado de Direito, ou seja, cada cidadão ditando suas próprias regras, exigindo que os agentes públicos se desloquem para auditar procedimentos adotados em paralelo àqueles previstos nas normas jurídicas vigentes. Sobre a relevação das multas ou a redução significativa de seu patamar, cumpre esclarecer que a legislação tributária trata o referido tema como uma faculdade da autoridade julgadora, e não como uma obrigação, sendo certo que, no presente caso, não pode ser desprezado o fato de que as multas combinadas respeitaram o limite imposto pelo artigo 85-A da Lei 6374 de 89,
que determina que as multas a serem aplicadas nos casos em que não há exigência de imposto serão limitadas a 1%. Reforçamos que, em termos administrativos, de acordo com o disposto no artigo 52 da Lei Estadual Paulista 13457 de 2009, somente a jurisprudência firmada pelo Tribunal de Impostos e Taxas, que for objeto de súmula, terá efeito vinculante no âmbito dos órgãos de julgamento do TIT. Por essa razão, em prestígio ao princípio da legalidade e aos termos literais do artigo 527-A do RICMES, entendemos que a relevação ou redução das penalidades é uma faculdade, não uma obrigatoriedade imposta ao julgador administrativo, afastando assim quaisquer citações trazidas pela defesa em sentido contrário. Quanto à alegação de que as multas ofenderiam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, temos que as penalidades foram aplicadas em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da legislação tributária. No mais, não obstante as infrações não terem ocasionado falta de pagamento de imposto e não se verificando qualquer notícia de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o fato é que os antecedentes fiscais da autuada não corroboram para a plena legalidade de uma eventual relevação ou redução de multas, já que, conforme informado pela auditora fiscal autora do feito, as folhas 300, em período anterior ao hora analisado, o contribuinte figurou como infrator em outra autuação e outro aí citou os números com as mesmas infrações. Frise-se que o não preenchimento de qualquer de um dos requisitos previstos na legislação em apreço impossibilita o deferimento da benesse requerida. Quanto ao pedido de produção de provas, o artigo 18 da 13457 estabelece que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos obtidos de forma lícita, são hábeis para provar a verdade dos fatos controvertidos. E o artigo 19 determina que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo motivo de força maior ou fato superveniente. Assegura-se, pois, o direito de produção de provas nos termos do artigo 18, nas condições do artigo 19. Por fim, importante consignar que as infrações remanescentes consignadas nos itens 5, 6 e 7 estão plenamente demonstradas nos autos por meio do conjunto probatório anexo, consubstanciados em demonstrativos, registros, DANFs, juntados por amostragem, notificações e respectivas respostas. Nesse sentido, os demonstrativos são os documentos fiscais de entrada e de saída que não foram escriturados e que foram emitidos com erros na indicação do CFOP, condutas devidamente apuradas e tipificadas no AIN. Ante tudo o exposto, conclui-se que o procedimento fiscal restou perfeitamente justificado à vista dos elementos que informam os autos. A ação fiscal foi desenvolvida dentro do que estabelecem as normas vigentes, tendo sido as infrações relatadas com clareza, precisão e todos os requisitos necessários à constituição do crédito tributário devidamente observados e preenchidos, conforme preceituam os artigos 142 do CTN e 34 da Lei 13.457 de 2009. Fecha aspas. No item 12 do meu voto, então, inicialmente, eu afasto a alegação de nulidade da decisão de primeira instância, conforme transcrevi no meu voto, apesar da alegação da falta de apreciação de documentos em sede de defesa e alegações da recorrente, eu entendo que todos os documentos e todas as alegações foram devidamente analisadas e fundamentada a decisão do ilustre julgador, e, de acordo com os trechos já transcritos, a decisão foi pelo indeferimento do pedido de redução ou relevação, nos termos do 527-A, após o julgador ter salientado que a legislação trata o tema como uma faculdade, afirmou que, no presente caso, não pode ser desprezado o fato de que as multas respeitaram o limite, e afirmou que a penalidade já foi atenuada nos moldes do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei 6374, afirmou que eventual nova redução colocaria em risco o propósito da norma de desestimular o cometimento de infrações, além de ferir o princípio da isonomia em relação aos contribuintes que cumpriram com as obrigações tributárias. O ilustre julgador ainda considerou as informações trazidas pela auditora fiscal autuante sobre a verificação do porte econômico, dos antecedentes fiscais, e registrou o seu entendimento, inclusive mencionou que as empresas que superam o faturamento anual de 3,6 milhões são empresas de grande porte, que o contribuinte é reincidente, mencionando AINs lavrados com infrações idênticas. Eu afasto, portanto, a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
Outra alegação da recorrente é sobre a classificação no programa de estímulo à conformidade tributária nos conformes, na categoria A+. Em primeiro lugar, lembro que uma menção à consideração da referida classificação para a aplicação da redução ou relevação da penalidade no artigo 527-A do RICMES. E, em segundo lugar, as contrapartidas a que os contribuintes classificados na categoria A+, faz jus de acordo com a Lei Complementar 1320 de 2018, que instituiu o programa nos conformes, estão taxativamente elencadas nas alíneas do inciso 1 do artigo 16 da referida lei complementar e transcrevo as contrapartidas previstas na lei dos conformes para os contribuintes classificados como A+. Sobre o mérito, a representação fiscal afirmou que as alegações quanto ao mérito dos itens 5, 6 e 7 resta incontroverso, que as alegações e documentos trazidos referem-se à suposta nulidade da decisão de primeira instância e à multa aplicada, e reafirma que não deve ser aplicada a redução ou relevação pelo 527-A. Eu verifico nos autos, conforme já mencionei, que a fiscalização comprovou as infrações praticadas pela recorrente, menciono as folhas que foram juntadas às provas. Quanto à alegação da desproporcionalidade das multas, de acordo com o artigo 28 da Lei 13.457, afirmo que a alegação não pode ser acolhida, visto que a cobrança está fundamentada na Lei 6374, que não pode ser afastada. Por fim, quanto ao pedido da recorrente de redução e relevação das multas aplicadas nos termos do 527-A, eu também entendo que não deve ser aplicado. A concessão da redução não é obrigatória, como mencionou a decisão de primeira instância, e sim exige uma aferição do perfeito enquadramento da hipótese aos requisitos legalmente estabelecidos. O parágrafo 3º do artigo 527-A, ele estabelece que para aplicação do artigo devem ser levados em consideração o porte econômico e os antecedentes. Quanto aos antecedentes, a representação fiscal trouxe autos de infrações lavrados. Quanto ao porte econômico, além do que a primeira instância mencionou sobre os 3,6 milhões de reais, que está previsto na consulta de CNPJ juntado, eu também verifico que a consulta juntada pela fiscalização ao CADESP, o Cadastro de Contribuintes do ICMS, as folhas dos 33, mostra que o capital social da autuada é de R$ 66.674.423, ou seja, é um contribuinte de grande porte econômico. Então, em face a todo o exposto, analisando as infrações praticadas, as provas dos autos, as condições da legislação sobre redução e relevação de penalidade, eu concluo pelo indeferimento do pedido da recorrente de redução das multas aplicadas nos itens 5, 6 e 7, tendo em vista o disposto no 527-A, parágrafo 3º, levo em conta também o porte econômico e os antecedentes fiscais. Sendo assim, conheço do recurso ordinário e nego o provimento e mantenho a decisão de primeira instância da forma como foi proferida. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Fabiane, o doutor Bergamini sinalizou com pedido de vista. Acho que a gente pode conceder a vista e ele retorna rapidinho, né, doutor? Retorna, se não for na quadra da semana que vem, na outra, com certeza. Perfeito. Então, doutora Fabiano, por favor, registre seu voto. O doutor Bergamini já pediu, já foi Sim, está registrado. concedido. Sim, sim. Doutora Luana, então, está sendo em vistas para o doutor Bergamini. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Perfeito, eu agradeço, desejo um ótimo dia de trabalho a todos. Peço licença para me retirar da sessão. Obrigado. Bem, bom dia. Bom dia, obrigada. Muito bem, o próximo é Pirelli. Eu acho que a patrona está presente. Doutora Vitória. Bom dia a todos. Muito bom dia. Agora eu a vejo.
Vamos lá. Belmar, eu li o Bom voto dia. na última sessão? Doutora, eu francamente não sei dizer, mas vamos. Seria bom a Helena. Não, é porque, basicamente, a questão aqui é sobre Pode ser um resumo também, doutor. Oi? Não entendi. Pode ser um resumo também. Isso. Então, basicamente, aqui o que se discute foi um crédito que a Pirelli fez referente a um laboratório, a aquisição de ativo de um laboratório que ela mantém numa determinada filial, laboratório esse que faz todos os testes de qualidade da empresa. Embora haja a independência dos estabelecimentos, eu entendo que esses ativos pertencem à Pirelli como um todo, e a atividade que se visa desenvolver, a análise qualitativa do produto da Pirelli, é até, vamos dizer assim, fiscalizada, é uma necessidade legal, então que esses bens deveriam fazer frente à atividade, embora o estabelecimento ele não tenha uma saída tributável, ele faz parte da atividade. Então, nesse sentido, eu estou julgando favoravelmente ao pedido da Pirelli, tá? Entendo que os serviços prestados pela recorrente e sua matriz são essenciais à atividade principal da empresa, que é o de fabricação de pneus, fios e cabos, e os créditos dos ativos tomados são compatíveis com as atividades principais da recorrente, se referem à atividade de industrialização desenvolvida pela empresa como um todo. Se a venda dos produtos industrializados pela matriz fosse isenta, imune ou sem incidência de imposto, aí sim o crédito seria vedado. Mas não é o que ocorre no presente caso. Por esse motivo, deixo de analisar os demais argumentos, já que os analisados são suficientes para meu convencimento e julgamento do feito. Isto posto, conheço do recurso no mérito, dou-lhe provimento para cancelar a autuação fiscal. É como voto. Então, eu analisei esse argumento de que seria essencial a atividade e que, na verdade, faria jus ao crédito, tá? Perfeito, doutora Mara. Doutora Vitória, deseja falar alguma coisa? Não. Já foi feita sustentação Já foi oral, feita certo? sustentação. Sim. Muito bem. Aqui eu pedi vistas e proferi meu voto no sentido de manter a acusação fiscal. Entretanto, no último parágrafo do meu voto, eu pontuo que, considera, e assim, bom, quanto ao mérito, então eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. E aí digo, considerando que a ilustre juiz relator deixou de, abre aspas, analisar os demais argumentos da recorrente, conforme constou do seu voto, devem os autos retornar a ela para que analise aqueles diretamente relacionados ao caso e capazes de, em tese, infirmarem a conclusão adotada. Artigo 489 do novo Código de Processo Civil. Então, o que eu farei? A solução que o sistema aqui me dá é devolver o processo para o relator, sem registrar o meu voto. Mas precisa votar. Se essa então, tua... justamente. Então, a votação se fará verbalmente. Por quê? Eu não consigo fazer nada no EPAT nesse caso. Entendeu? Uhum. Então, a Câmara se pronuncia. Se pronunciar a favor do retorno, eu devolvo para o relator. Ok, doutora Mara? Tudo bem. Belmar, eu em algum momento me perdi nisso tudo. O que aconteceu? A doutora Mara, ela deu provimento ao recurso ordinário
Eu pedi vista e estou negando o provimento. Porém, tem algumas partes do recurso do contribuinte que ela não enfrentou. Então, precisa que volte para ela, porque senão dá Para cerceamento. mim, para te explicar, o que acontece? O crédito foi negado porque os ativos estavam na filial e não na matriz. E quem faz as atividades de venda é a matriz, tá? E as atividades da filial são só de análises clínicas, análises de qualidade do produto. Eu entendi que isso não interfere no crédito. Por quê? Porque, em se tratando de atividade da empresa, a atividade fim da empresa é a industrialização, a análise clínica, a análise de qualidade é um dos requisitos para que essa atividade possa ser desenvolvida regularmente. E, por outro lado, o fato de ser estarem numa filial, a filial foram alocados para a filial por uma questão de interesse da empresa de ter um setor específico que trate disso. Se eles tivessem, não na filial, mas na empresa, daria direito ao crédito. Então, é esse o ponto. Então, se na empresa dá direito a crédito, na filial, que exerce a mesma função, mas que só porque estaria num CNPJ de filial, não poderia ser este o motivo de justificar o não crédito, tá? O Belmar entende que, por haver independência de estabelecimentos, esses créditos não poderiam ser tomados pela matriz, tá? Por quê? Porque que a própria DC 49, se não me engano, não, a outra, uma das ADCs a DC 49, que diz que preserva a independência dos estabelecimentos, tá? Só que, Bom, enfim, nesse caso, como você não leu o voto, eu estou explicando para o Bergamini, para ele poder decidir essa questão agora. No caso, a independência dos estabelecimentos, para mim, é cumprimento de obrigações acessórias, não necessariamente o direito ao crédito, tá? Direito é da empresa, né? A mesma coisa numa operação não tributada, que foi isso que aconteceu, existe uma transferência física de mercadoria, existe uma saída, mas não necessariamente isso impacta na exigência de tributo. Então, para mim, a independência de estabelecimentos é unicamente para cumprir acessórios, ponto, não para direitos. Então, por isso é que eu entendo que eu sigo na minha linha. Eu entendi. Nesse ponto... Desculpa, Mar. Vamos fazer um resumo, antes de defender, fica mais fácil. Se a senhora me permite. Acusação: crédito indevido relativo à entrada de ativo imobilizado no estabelecimento. O estabelecimento é um laboratório, ele não presta serviço tributado pelo ICMS. O fisco foi lá e glosou os créditos. A doutora Mara, ela entende que, como laboratório, o estabelecimento laboratório presta um serviço essencial à empresa em si, à matriz, a outro estabelecimento, ela legitimou o crédito. Aqui nós não estamos tratando de transferência de mercadorias entre estabelecimentos. Então, é isso. Doutora Mara, então, ela faz... Congelou. Vou escrever para ele que ele está congelado. E caiu a liga. E caiu. Voltou. Não, eu ia escrever Voltou. que você estava congelado. Então, forças do contribuinte. Pois é, muito forte. Então, eu estou dizendo que não, o crédito só seria legítimo se ele praticasse operações tributadas pelo ICMS. Muito bem. Dito isso, aí tem algumas partes do recurso, a doutora Mara já entendeu que
era legítimo crédito, então ela deixou de analisar alguns aspectos do recurso. Eu estou pedindo, se vencido no mérito, eu estou pedindo para retornar para ela complementar. Foi isso. Então, nós temos que decidir hoje aqui, vamos nos pronunciar sobre o mérito. Embora isso não vai ficar registrado hoje no EPAT, porque não tem como eu devolver para ela se eu decidir o mérito, por exemplo. Entendeu? Agora, Entendeu? quais foram os pontos que a Mara não se pronunciou e que você está Não, apontando para que seja... ela mesmo disse. Tem algumas coisas lá no Não recurso. faço ideia, não me lembro. A patrona pode até falar. A Não, gente mas tem eu também argumento. não. Mas ela mesma ela faz menção, a doutora Mara, no voto dela, ela mesma faz menção que deixou de analisar. Então, eu estou pedindo só para retornar, para que não fique sem, que não dê cerceamento de defesa ao contribuinte, se meu voto prevalecer. Entendeu? Então, Eu hoje nós... entendi, eu entendi. Eu tô com um ponto aqui que eu, enfim, vai ter que ser uma decisão. Eu acho que para a gente continuar depois do debate, pelo seguinte, porque eu concordo com o fato de que a eleição da autonomia do estabelecimento não é a mera obrigação acessória, é definição de contribuinte. Então, e isso foi preservado no Supremo, tem que ser respeitado. Então, nesse ponto, o crédito cabe a quem tem o ativo consigo para fazer os serviços. Então, até o Estado de São Paulo e o RICMS prevê essa hipótese. Você tem um ativo em algum lugar, você transfere o ativo para outra filial, você leva o crédito e continua tomando de onde parou. Mas também não concordo com o meu irmão no que ele fala que não é atividade tributável. Essa atividade de teste de qualidade é uma parte integrante de um processo produtivo Não, mas maior, né? isso é um fato incontroverso nos autos do doutor. O laboratório, ele só presta serviços. É incontroverso nos autos. Mas é de teste de qualidade do pneu? É, Então, mas ele não tem o processo não tem produtivo do relevância. pneu, ele só se encerra depois que o teste é feito, né? Senão ele não pode nem rodar por causa de questões regulatórias e tudo mais, né? Bom, enfim, Então, eu não acho que seja que seja uma atividade não tributária, mas eu acho que não dá para ter agora três opiniões, né? Ainda mais pela sessão que tem em andamento. Dito isso, eu vou voltar com o Belmar só para poder voltar para a Mara para a gente abordar outras questões e a gente continuar o debate depois. Mas eu estou pontuando essas questões porque eu não concordo 100% com a Mara e também não concordo 100% com o Belmar. Mas eu acho que voltar para a Mara talvez a decisão mais salomônica para a gente continuar o debate. Mas tem um problema. Se voltar para mim, a questão do crédito, a questão de ser atividade vai estar já superada. Esse é o ponto. Não, então, o que pode... Geralmente, quando acontece isso, é aí que eu sempre digo, olha, o voto ele tem que enfrentar tudo, mesmo que aquilo contraria a sua tese central. Por quê? Para não dar esse tipo de problema. Você entendeu? De qualquer maneira, Bergamin, poderia puxar um voto de preferência apenas nesse ponto, para que retorne ao relator, que é o que geralmente eu costumo fazer também. Para que retorne ao relator, você puxa a preferência? Mas aí eu vou colocar essa posição, que é uma terceira posição, aí vai ficar mais complicado ainda de gente alinhar, entendeu? Aí vai voltar para ela falar o quê? Porque a gente não encontrou, Demais a gente não questões encontrou a maioria, a não ser... ela mesma disse que deixou de enfrentar. Ela volta o que ela acha que deve ser enfrentado e no retorno a gente discute o mérito. Você entendeu? Porque se o E voto sobre o registro do seu voto? Então, eu não consigo registrar. Não vai dar para não vai ficar registrado, né? Então, justamente, por isso que eu estou falando. Porque se eu registrar o meu voto e, por exemplo, ele prevalecer, acabou na sessão, não retorna para relator. Então, o que dá para fazer no EPAT? É devolver para o relator, para ele complementar isso. E a gente e aí, como eu também já enfrentei o mérito
no sentido contrário da relatora, talvez fosse importante fazer aí uma preferência só para retornar para ela, ficando sobrestado o mérito. Vou fazer então de 3 linhas, só isso Isso. então. Pega o último parágrafo lá do meu voto, que ele já... E aí a Fabiana vai com o Adolfo, certo? Para poder dar certo, senão não vai dar certo. Quem que levantou a mão? Fui eu. Eu só queria entender se com essa solução a gente ainda vai enfrentar naturalmente o mérito na próxima então, vez. no retorno. Eu vou ver, inclusive, se eu consigo aqui, mas meu empate está travado. Se eu conseguir alterar meu voto, eu já faço isso. Bergamini, dá um minutinho. Tá, eu estou fazendo aqui. Você não fala. Acho que eu consigo. É que se você alterasse o teu voto, Eu Belmar, vou alterar. só para dizer que, não entrando no mérito, só para dizer que você não concorda com o mérito e por conta disso há necessidade, acho mais fácil. E aí a gente não vota no mérito. Até porque, vamos dizer assim, você pode até esclarecer que é só para que seja complementada a votação e que possa ser votado toda a matéria. Eu fiz uma alteração aqui no meu voto, consegui. Aí eu boto lá no último parágrafo, veja se atende a todos, por favor. Entretanto, considerando que a ilustre juiz relatora deixou de analisar os demais argumentos, deve os autos retornar a ela para que analise aqueles assuntos diretamente relacionados ao caso, etc. e tal, ficando sobrestado o julgamento do mérito até o retorno. Ok. Certo? Acho que fica melhor. Fica, né? Uhum. Perfeito. Melhor. Só que, de qualquer maneira, eu não consigo registrar esse voto no EPAT. Ué, mas não vai ganhar o teu? Não é retorno? Você tem que Então, registrar como retorno. Então, mas os botõezinhos do EPAT, o retorno ou só pode ser para a primeira instância. E não tem outra coisa? O que tem aí? Aqui não Nas há questões questão antecedentes, Como? nas questões antecedentes tem retorno ao relator? Não. Se eu botar lá, não há questão antecedente, o EPAT ele me dá a opção não conhecido, conhecido, anulação da decisão anterior, conhecido, retorno do processo para... Ah, dá sim. Enfim, esse botão deu. Retorno do processo para complementação, não é? Isso. Tá. Deixa eu ver. Mas ele me pede, calma, mas ele me pede. Ele abre um outro botão que é para defesa, fase de defesa. E se tirar de pauta e mandar para o relator? Então, é o que eu estou propondo desde o início. Então, e se você tirar o teu voto e mandar para mim... É o que eu estou propondo desde o início. Tudo bem. Retira o teu voto, manda para mim. A gente aqui decidiu que vai voltar para o relator, no caso da doutora Mara, fazer o voto completo. Decide mérito. Isso, já sei que eu tenho que fazer o voto completo e vai você tira teu voto, pronto. Isso, é a minha proposta original. Tá. Não foi claro. Beleza. Calma aí. Assim eu tenho, inclusive, complemento a questão que o Bergamini falou, que vamos dizer assim, ainda que houvesse a independência dos estabelecimentos, eu entendo que por ser atividade da empresa,
ligado ao processo produtivo estaria... Eu falo isso de uma outra forma, mas... Tá, sem problema algum. Então, essa alteração que eu ia fazer agora, eu não consigo registrar. Tá? Perfeito. Então, a gente só retira, devolve o processo para a relatora. Quando Perfeito. voltar, aí a gente trata do mérito. Tá. Certo? Posso perguntar uma coisa para a patrona? Pode. Quais são as Claro. outras... o que vocês alegaram a mais do que isso? Você lembra? A gente teve a alegação de nulidade, teve a alegação de que não teve a contabilização do saldo credor de ICMS e teve a alegação de excessos também. Teve multa confiscatória e atualização da base de cálculo da multa. Ah, tá bom. Exato, exato. São os excessos. Perfeito. Então, eu vou devolver para a relatora. Perfeito. Muito bem, devolvido para a relatora. Doutora Vitória, muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Um bom dia, boa sessão. A doutora Mara costuma devolver bem rápido. Tá Bom ótimo. dia. Muito obrigado. Bom dia. Obrigada. E o último, relatora doutora Mara, eu pedi vistas. Pinos. Doutora Mara. Vou ter que me lembrar desse. Os outros eu Esse me faz lembro. tempo. Bom. Aqui, deixa eu ver. É infração contra a emissão de documento fiscal, falta de pagamento do imposto por escrituração irregular de documento fiscal. O recurso ordinário foi parcialmente provido para cancelar o item 1 e manter os itens 2 e 3. Tá? Então, a infração emitiu em X documentos fiscais do modelo 55, numeração tal, conforme demonstrativo abaixo, que trata-se de operações de mercadorias recebidas para demonstração, classificadas pelo terceiro remetente no momento do envio. Aqui, se eu não me engano, eram questões que falavam de demonstração, de remessa para demonstração das mercadorias. E na segunda infração, nos itens 2 e 3, que foi chamada, inclusive, a atenção pela representação fiscal, trata-se de remessa para conserto. Tá? Nos itens 1 e 2, houve o destaque do imposto, só que este imposto não foi pago, ou seja, na nota fiscal ele foi destacado, ele não foi registrado, porque o crédito na origem não foi registrado também. Então, na escrituração fiscal, esse crédito e débito foram anulados, vamos dizer assim, tá? Por que houve isso? Porque, segundo o contribuinte, nas remessas para a demonstração, haveria a possibilidade de uma renúncia ao benefício fiscal do diferimento que a legislação proporciona. E aí houve a discussão aqui era se isso era possível ou não. E existem algumas respostas, inclusive, à consulta, dizendo que há a possibilidade de renúncia ao diferimento. Tá? Isso é no caso de demonstração. E eu acolhi essa tese para o item 1. No item 2 e 3, não existe essa discussão, porque as operações são não são de demonstração, são de assistência técnica, praticamente, conserto em garantia. Então, não haveria esta mesma discussão. Então, nos itens 2 e 3, eu estou mantendo a autuação. E no item 1, eu estou cancelando a autuação. E aplicando a súmula Selic também, a súmula 10. Acho que é isso, né, Belmar?
É isso, perfeito. Então, quanto aos itens 2 e 3, eu estou acompanhando o voto da doutora Mara. Quanto ao item 1, eu estou divergindo e vou ler para vocês. É incontroverso nos autos o fato de que a autuada emitiu, são duas notas fiscais, tá? Com o CFOP 6913, que é retorno de mercadorias ou bem recebido para demonstração, com o destaque do ICMS calculado à alíquota de 12%, por se tratar de operação interestadual. Alega a recorrente que a remetente das mercadorias para demonstração teria renunciado à suspensão do momento do lançamento do ICMS e o destacados nas notas fiscais que emitiu, e, a partir daí, desenvolveu toda a sua linha de argumentação da regularidade de seu procedimento, especialmente de que teria destacado o ICMS em suas notas fiscais de retorno das mercadorias para espelhar a nota originalmente recebida. Sem razão a recorrente. Em operações envolvendo saída de mercadorias para demonstração e o subsequente retorno ao estabelecimento de origem, observadas as demais condicionantes, a regra geral é de que não haja o destaque do valor do imposto em tais notas fiscais, conforme determinavam os artigos 320 e 323 do RICMES, vigentes à época dos fatos. Transcrevo. Pela oportunidade, afasta-se as insurgências recursais no sentido de que, por conta da revogação do artigo 323, tal, não haveria tipicidade de conduta da recorrente, ou de que a descrição da infração não corresponderia à sua conduta. O artigo 323 foi revogado pelo decreto tal em 2022, mais de 3 anos após a recorrente ter emitido as notas fiscais nesse caso, que ocorreu em março e maio de 2019, estando tal artigo válido, vigente e eficaz à época e apto a ser aplicado. Só uma pequena correção. Prosseguindo, reitere-se que o referido artigo 323 determinava que as notas fiscais de retorno de mercadorias recebidas para demonstração ao estabelecimento de origem, como as do caso, deveriam ser emitidos sem o destaque do valor do imposto. Como a recorrente destacou o valor do imposto nas notas fiscais do caso, infringiu tal determinação, incorrendo na infração que lhe foi atribuída, estando perfeitamente tipificada a sua conduta antijurídica, havendo perfeito enquadramento entre a descrição da infração e a conduta infracional incorrida. Perfeito enquadramento entre a descrição da infração e a conduta infracional ocorrida. Isto posto, e retomando o cerne da questão, a regra geral é de que não haja o destaque do valor do imposto em notas fiscais relativas a operações de retorno de mercadorias recebidas para demonstração ao estabelecimento de origem. Afora a regra geral, a legislação não veda que em operações de saída de mercadorias para demonstração, o remetente renuncie à suspensão do momento do lançamento do ICMS e o destaque normalmente, caso em que o subsequente retorno de tais mercadorias também deve ser acobertado por notas fiscais com destaque do valor do imposto, o que foi reconhecido nas respostas a consultas tributárias citadas pela recorrente, todas publicadas no site do Fisco Paulista, que, embora se refiram a aspectos fáticos não exatamente coincidentes com os do presente caso, prestam-se a informar o entendimento do fisco em casos assemelhados. Entretanto, por fugir à regra geral de suspensão, é preciso que o contribuinte comprove
que o remetente das mercadorias para demonstração efetivamente renunciou à suspensão no momento do lançamento do ICMS. Contudo, nas operações do caso, a recorrente apenas alega que o remetente das mercadorias para demonstração teria renunciado à suspensão do ICMS e efetuado o seu pagamento, conforme constou no seguinte trecho do recurso, que bem sintetiza toda a alegação recursal. E vou ler para vocês o que consta no recurso. Ocorre que, no presente caso, a recorrente recebeu os bens para demonstração em operações interestadual, CFOP 6912, mediante os documentos com destaque do imposto e seu respectivo pagamento pelo fornecedor, sem menção no campo relativo a informações adicionais de imposto suspenso nos termos do ajuste CNF e tal, restando evidente que este renunciou ao benefício de suspensão. Fecha aspas. Digo, ocorre, porém, que a recorrente não produziu uma única prova de que houve tal renúncia da suspensão, assim como não comprovou o alegado pagamento do imposto por parte do referido remetente, não se prestando a tanto a mera alegação de que este emitiu as notas sem menção tal, restando evidente que renunciou ao benefício da suspensão. Por fugir à regra geral, que informa a suspensão do momento do lançamento do ICMS para as operações do tipo, a renúncia à suspensão não pode ser presumida ou inferida do mero detalhe em que se apegou a recorrente, devendo ser provada, portanto, o que a recorrente não logrou fazer. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Mas, apesar de destacar o valor do imposto das notas fiscais que emitiu para cobertar o retorno das mercadorias que recebeu em demonstração, a recorrente deixou de escriturá-lo, conforme se comprova pelas cópias de seu registro de saída e GIA de folhas 13 a 40. Conduta incompatível com a sua alegação de renúncia à suspensão. Fosse esse o caso, deveria a recorrente ter escriturado regularmente as suas operações de saídas e pagado o imposto delas decorrentes, o que ela não fez. Fato infracional este que não será aqui considerado por fugir do objeto deste caso, frise-se. Ressalte-se que não socorre a recorrente as suas alegações de que não teria se aproveitado dos créditos destacados nas notas fiscais que acobertaram as operações de entrada das mercadorias para demonstração. O aproveitamento ou não do crédito decorrente de entradas, em razão do princípio da não cumulatividade, não tem qualquer relevância quanto ao dever de pagar o imposto decorrente da prática de seu fato gerador, ou seja, a saída da mercadoria. O crédito decorrente do princípio da não cumulatividade é direito conferido ao contribuinte, que pode exercê-lo ou não, desde cumpridas as disposições da legislação de regência. Lado outro, o dever de pagar o imposto nasce, regra geral, com a ocorrência do fato gerador, constituindo-se obrigação atribuída a quem praticou tal fato gerador, a quem promoveu a saída da mercadoria. Nesta linha, não há que se confundir direito ao crédito por entradas de mercadorias com a obrigação legal de pagamento do imposto, em razão da ocorrência de seu fato gerador. São fatos distintos, com consequências jurídicas distintas. Todavia, o aproveitamento de crédito pelas entradas ou dever de pagar o imposto pelas saídas são irrelevantes ao presente caso, vez que a acusação versada no item 1 do AIM, onde se exige apenas multa, ora em julgamento, se refere à emissão de notas fiscais com destaque indevido do imposto em operações não sujeitas ao pagamento do tributo. Frise-se. Reitere-se que, conforme já exposto, a recorrente não comprovou a sua alegação
de que o remetente das mercadorias para demonstração teria renunciado à suspensão do imposto, assim como não comprovou a sua alegação de que tal remetente teria efetuado o pagamento do imposto incidente sobre tais operações de remessas, motivo porque não poderia a recorrente ter destacado o valor do imposto nas notas fiscais de retorno que emitiu, como fez, incorrendo na infração que lhe foi regularmente atribuída pelo fisco, motivo porque deve ser mantido o item 1 exordial. No mais, acompanho o voto da ilustre juíza relatora. E assim eu conheço do recurso e nego-lhe provimento. Ou seja, o contribuinte recebeu as mercadorias para demonstração com destaque do imposto. Foi lá o fisco, ele alegou que emitiu a nota fiscal de retorno também com destaque do imposto. Ele não escriturou esse valor, o valor do imposto, em seus livros fiscais. Aí ele vem no processo e alega que o remetente lá do outro estado teria renunciado. Não provou, não tem uma prova de que houve a renúncia da suspensão do imposto pelo então remetente. Portanto, ele tinha que ter devolvido as mercadorias recebidas em demonstração sem o destaque do imposto. E essa é a acusação fiscal, que ele destacou indevidamente o valor do imposto. Ausente prova da renúncia, que foge à regra geral, eu mantive. Esse é o meu voto. Deixa eu só explicar uma coisa. Doutora Amara, por favor. É só uma explicação aqui que eu acho importante. Quando a mercadoria foi recebida por ele, ele não tomou o crédito que estava na nota fiscal. Eu coloco isso no voto. Não, é só para esclarecer, porque parece que ele só não escriturou a saída, ele não escriturou a entrada também. Por isso que ele defende que a única situação que ele poderia fazer para dar neutralidade seria essa. E a questão aí é que, para mim, o que eu divido do Belmar é que, para mim, a prova da renúncia é a própria emissão da nota fiscal, porque existe o destaque. E aí não existe na legislação algo que diga que essa renúncia precisa ser de uma forma assim ou assado. Existe a possibilidade da renúncia. A renúncia, para mim, é o fato da pessoa emitir a nota fiscal com destaque. E se o outro que recebe não toma o crédito, ele tem que devolver a nota fiscal da mesma forma. Então, se veio com crédito, vai com crédito, senão daria diferença. É isso que eu entendo. Eu entendi, Márcio, seu voto está bem fundamentado. Mas eu volto a dizer o que eu coloquei no meu voto, bem didático. Se ele não aproveitou o crédito, é problema dele, é uma faculdade dele o crédito. Né? Se ele emitiu nota com destaque do imposto, ele tem o dever de pagar, tem que escriturar esse imposto. Ele nem aproveitou o crédito, nem pagou o imposto, mas isso é irrelevante diante da acusação. Né? A acusação é de que ele destacou indevidamente o valor do imposto em notas fiscais de devolução. E aí, voltando, se houve, não basta a pessoa, diante de todos esses fatos, não basta o remetente em demonstração destacar imposto. Esse caso foge à regra geral, que é de suspensão. Se foge à regra geral, tem que ser comprovado. Essa é a minha tese. Né? Perfeito. Tudo bem, em discussão. Representação fiscal. Outra coisa que eu gostaria de acrescentar também, Belmar, é que, no caso, o remetente das mercadorias é de outro estado, e a consulta que nós temos é do estado de São Paulo. Então, ele poderia juntar uma consulta ou algo parecido na legislação do outro estado, falando, não, só destaca o imposto, não precisa ter observação nenhuma, coisa que não foi feita também. Só isso. E foge também, aproveitando, Marcos, o seu gancho, foge um pouquinho. Geralmente, quando há renúncia, alguma coisa, aparece em algum lugar na nota isso. Não existe isso, no caso. Mas muito obrigado pela observação. Doutora Fabiane. Eu acompanho o seu voto, Belmar. Muito obrigado. Doutor Bergamini.
Eu confesso que eu não tenho muita madura conclusão a respeito, porque esse tema me pega já há algum tempo, que é a possibilidade ou não de você renunciar a um benefício, uma suspensão, uma isenção, algo que o valha. E me lembro que eu não era nem juiz, eu era advogado, estava fazendo uma sustentação oral nas antigas reunidas. E era um caso em que havia uma operação de suspensão e teve cálculo de imposto na nota, e a infração foi exatamente essa, né? Destaque de imposto em operação isenta ou suspensa do não tributário. O debate era esse, se a suspensão é ou não renunciável, né? Se isso faz parte da estrutura de cobrança do imposto, e aí se é da estrutura, é da estrutura, você não pode renunciar, ou se sendo benefício fiscal, você pode renunciar, mas aí ficaria a pergunta, por que você vai renunciar a um benefício se é benefício? Então, confesso que não tem muita madura essa questão comigo, e já de anos, desde que ainda existia a Câmara Reunidas. Mas então, por hora, eu volto com o meu marido e sujeito a uma eventual mudança de entendimento. Perfeito. Só uma observação, o regulamento, ele permite, por exemplo, se a empresa manda para demonstração e ela sabendo que vai passar mais lá dos 60 dias, permite o destaque, né? Nesse Mas caso, é uma situação sui generis, porque já se sabe que a condição da suspensão vai ser descumprida, né? Isso. Então, é por isso. Aí você tem que colocar isso em algum lugar. Geralmente bota lá aí, ou informações complementares, ou etc. e tal, para ficar claro. Se você foge da regra, a regra geral, no caso, é suspensão. Se foge da regra geral, tem que ter justificação. Deixa eu só complementar um assunto aqui. Já julguei casos da Siemens e já foram julgados casos na superior nesse sentido, mas as notas fiscais não continham nenhum tipo de menção a esse fato. E era justamente por causa disso, que a Siemens mandava para demonstração para 1 milhão de lugares, e ela já para não ter o controle, ela pegava e mandava tudo com débito. Tá? Então, e ela foi autuada por essa mesma autuação, débito indevido, né? Destaque indevido de imposto. E a infração foi cancelada. Eu me lembro que, numa das situações, o Feitosa, aquele jeitão dele, né? Só faltava subir na mesa de não estava gritando. Ele falava que o Brasil, o estado de São Paulo, era o único lugar que você pagava multa por ter calculado imposto, né? Você calculou imposto e paga multa por isso, né? Grande doutor Feitosa. Muito bem. Então, vamos encerrar os debates. Quórum. Quórum, doutor Adolfo. Eu não vi, peraí. Em votação. Bom, como eu falei, eu vou ter que confirmar, mas sujeito a eventual revisitar o tema, porque eu não tenho nada maduro comigo ainda. Só um minuto que o meu EPAT travou, mas acho que já vou conseguir. Conseguiu? Sim. Agora o meu que está travado. Veio. Vou encerrando a votação. Encerrando o julgamento.
Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje. Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 9 de agosto de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Consegui.